Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um brado: aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: talvez não chegue para nós e para vós. E dantes comprá-lo aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta fechou-se. Mais tarde chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Hoje é dia de São Josafá, dia 12 de novembro, que é um grande bispo da Ucrânia e que morreu no século XVI por causa, foi um homem que lutou para a unidade entre a Igreja Ortodoxa, que obedecia ao Patriarca de Moscovo, e a Igreja Católica, que é católica, portanto está ligada ao Papa de Roma. Lutou muito por isso, por esta unidade, e acabou por ser morto, por ser martirizado. Então é um dia também relevante para rezarmos pela Ucrânia, pela unidade dos cristãos na fé, e para agradecermos aqui a vida do Vladimir, que sendo ucraniano aqui vive connosco e que aqui participa muito na vida da comunidade, e também que no dia de hoje, que faz os seus anos, também confiamos ao Senhor. Bom, a história que hoje ouvimos cria-me de particular dificuldade a mim, padre. É uma história difícil e eu penso que é uma história difícil para todos os padres e para quem se dedica ao estudo da Bíblia. De tal maneira que, recentemente, houve alguns estudiosos que disseram esta hipótese, hoje literária, que não seria provavelmente uma história, não teria origem em Jesus, que teria sido escrita depois de Jesus, que a comunidade que encaixou inscreveram no Evangelho, mas que, portanto, é uma coisa que vem posterior a Jesus, na sua radicalidade, não pode vir da doçura do doce que é Jesus. Então, a história que aqui temos, para os mais pequeninos, fala-se de coisas que para nós nem as percebemos. O azeite, a almotolia. Antes ainda fala-se de 10 virgens, que são sempre temas que têm o seu piquinho de excitante, na maneira como a cultura hoje desvaloriza tudo o que seja parecido com a virgindade. Então, chama a atenção que estas 10 virgens, para nós, não têm que ver com Nossa Senhora, nem têm que ver nem sequer com o sexto mandamento, que manda a pessoa guardar-se para aquele a quem lhe pertence, o marido, a mulher, no casamento, para se guardarem mutuamente no casamento, e que, sendo uma proposta bíblica, é sempre uma proposta que está válida e que não deixamos de fazer, não deixamos de apresentar com maior ou menor fidelidade ao Evangelho. Sabemos que a fidelidade é uma virtude, sabemos que a infidelidade é um pecado. Mas também não se trata disso, também não se trata do sexto mandamento, o que está aqui em causa. Talvez se a história fosse para ser percebida hoje, podíamos pôr assim: naquele tempo, Jesus contou uma história que havia 10 raparigas, 10 raparigas que estavam na escola e que estavam a preparar-se para um dia se casarem. E houve 10 raparigas, destas 10, 5 que se prepararam bem e 5 que se prepararam mal. Mas destas 10 raparigas entram também os homens, entram as pessoas que são novos, entram as pessoas que são mais velhas, porque esta história é a história de toda a humanidade, de todos os batizados que estão ou não estão à espera do seu Senhor. Portanto, esta história
é sobre se estamos ou não estamos à espera do Senhor. É disso que se trata. Estamos ou não estamos à espera de Jesus? É disso que se trata. Que Deus criou o mundo é uma coisa que mais ou menos todos acreditamos que aqui estamos. Deus criou no princípio o mundo. Que a certa altura Deus veio ao mundo, é o que acreditamos, a propósito da Anunciação, do dia em que na barriga de Nossa Senhora aparece, por obra e graça do Espírito Santo, aparece o Filho de Deus, está lá o Filho de Deus, que depois nasceu no dia 25 de dezembro. Que Deus criou o mundo, acreditamos, que Deus, a certa altura, veio ao mundo, também acreditamos. No credo, dizemos que também acreditamos que Ele há de vir, há de voltar ao mundo. De novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. É tanto um dogma que Deus criou o mundo, como Deus veio ao mundo, como Deus há de vir para julgar os vivos e os mortos. E é disso que se trata esta história hoje, de que o Senhor há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, esta história serve para nos reforçar nesta expectativa, neste desejo de estarmos preparados para quando o Senhor vier. Porque o tema é esse. Estamos ou não estamos interessados neste Senhor que vem? Esta história não é sobre todas as pessoas. É sobre as pessoas que têm fé. Porque, de facto, há logo aqui uma diferença grande. Se fosse todas as pessoas, a história não as chamava de esposas. É para as pessoas que estão dispostas a seguir o Senhor. E a história diz-nos que todas elas começaram por sair e ir à procura do seu Senhor. Então, esta história começa com todas que se levantaram e foram ao encontro do esposo. É importante. Todas se levantaram e foram ao encontro do esposo. Houve 5 que se mantiveram à espera do seu Senhor e houve 5 que se foram distraindo, que se foram dispersando, que se foram desligando. Então esta história é sobre nós próprios, porque é disso que se trata. A saber, o Senhor tarda em regressar, o Senhor tarda em voltar. Ontem na missa que celebrei à tarde, as crianças pequenitas, a certa altura perguntaram então o Senhor vem, quando é que o Senhor voltará? Quando é que o Senhor regressará? Tenho a minha suspeita que quem perguntou isso terá andado os seus pais ou alguém em alguma seita e terá sido lá que lhe falaram que o Senhor há de regressar. A gente na Igreja Católica, isso hoje vai sendo mais ou menos esquecido da pregação. A ideia de que o Senhor há de regressar tornou-se uma coisa para nós bastante inofensiva, bastante insignificante. Perguntava a criança quando é que o Senhor há de regressar. Então, lembro que nós afirmamos que o Senhor já veio, uma vez em Jesus. Nós dizemos também que o Senhor há de vir sem sabermos o dia e a hora, é a nossa fé, que Ele há de vir, mas nós sabemos que Ele há de vir, mas não sabemos nem o dia nem a hora. E também sabemos que Deus vai vindo nas pessoas que são santas, nas pessoas que nos testemunham que Deus está connosco. Deus vai vindo nas pessoas que são para nós testemunho desta visita de Deus. Deus vai vindo na fé, Deus vai vindo na caridade, Deus vai vindo na comunhão dos santos que temos uns com os outros, Deus vai vindo na maneira como uns para os outros trazemos a caridade de Jesus, trazemos a esperança de Jesus, trazemos a fé de Jesus. Onde é que esta história cria tanta dificuldade? Onde é que esta história me cria tanta dificuldade? Porque é de facto uma história que Jesus conta, é uma parábola. Portanto, uma parábola é uma história ao lado, quer dizer, a parábola quer dizer que há a vida e Jesus conta uma história paralela à vida, mas que nos faz perceber a nossa vida. Então Jesus conta uma história que faz-nos perceber a vida, embora não seja nada exatamente que se tenha passado assim. Trata-se do casamento. E o casamento, para nós hoje, é mais ou menos, era convencional, que quem paga o casamento é tradicional, quem pagava o casamento era ao lado da noiva. As coisas são diferentes, até são mais caras, os casamentos são caríssimos, e então há outras modalidades, às vezes paga a noiva, a família da noiva e a família do noivo, às vezes são os próprios noivos que têm que chegar à frente porque os pais não podem ou não querem. Portanto, enfim, de qualquer maneira, o casamento faz-se geralmente num restaurante, faz-se num lugar preparado para isso, mas que não é na casa dos noivos, não é da casa dos noivos, é muito raro ser na casa dos noivos. Então, no tempo de Jesus a coisa era diferente. No tempo de Jesus o casamento acontecia ao final do dia. Estava a rapariga lá em casa dela e na casa do rapaz
a certa altura, ao final do dia, quando já vinha o pôr do sol, vinha um cortejo da casa do rapaz até à casa da rapariga, e depois da rapariga com as suas amigas entravam no cortejo e voltavam para a casa do rapaz ou para a casa do pai do rapaz para haver o banquete. É essa a história. Agora, no tempo de Jesus, ninguém tinha 10 mulheres, Jesus sabe que está a contar uma história que não era como acontecia no seu tempo. Ninguém tinha 10 mulheres e, portanto, os mais buçais não ficar logo a pensar coisas que não aconteciam no tempo de Jesus. Então, esta história é sobre um esposo, no entanto, um noivo, que demora muito e nunca mais vem. E é assim que estamos há 2000 anos. O noivo nunca mais vem. O noivo nunca mais vem. A dificuldade que esta história nos cria é em dois momentos mais flagrantes. Aquele em que umas vão pedir às outras dá-me azeite e elas não dão. Aliás, respondem-lhe com alguma crueldade, respondem-lhe com crueldade. E outro momento também, em que no final desta história, quando eles vão lá bater à porta, ele diz, não podem entrar, aliás, diz pior, não vos conheço. Já lá volto. Bom, o padre que eu sou, os padres, por aí acima, os bispos, o que seja, os diáconos, quem seja, por aí acima ou por aí abaixo, penso que um pecado dos mais dramáticos, dos mais impressionantes, chama-se demagogia. A demagogia é essa tentação de dizer coisas que têm esse resultado final, que é o comodismo. A demagogia é eu estar aqui assim deste lado e estar a ver só para aí, estar a ver que o melhor é ver se eu digo coisas que sejam de sofá. A demagogia é eu tentar que as minhas coisas criem aqui assim uma igreja cheia de sofás, e sofás cómodos e sofás confortáveis. A demagogia é dizer sempre coisas que deixam as pessoas confortáveis, mas obviamente com um ganho para mim. A demagogia tem muitos interesses, e o grande interesse da demagogia é a valorização da minha própria posição. A demagogia é querer que tu gostes de mim. A demagogia é querer que tu votes em mim. A demagogia é querer que tu digas coisas simpáticas de mim. Portanto, a demagogia está focada nas vantagens para mim e, portanto, a pouco e pouco vai-se desfocando em saber se o que eu digo é mais verdade ou menos verdade. A demagogia tem um interesse, e o interesse é a vantagem de quem fala, de quem a anuncia. A demagogia está muito interessada na vantagem daquele que tem o microfone na mão. Se diz verdade, se não diz verdade, isso já se torna melhor. Então, uma coisa muito importante é que a demagogia é assassina. A demagogia é assassina. Mata. Mas é uma assassina muito especialista, muito especializada. Mata devagarinho, mata disfarçadamente, mata sem se dar por isso a verdade. A coisa mais extraordinária, a demagogia mata com açúcar, mata com reboçados a verdade. Em tempos, em Almada, celebrava a missa e lá uma senhora que chegou a Portugal do Brasil, era imigrante no Brasil, e chegou a Portugal, se bem me lembro, na madrugada do dia 26 de abril de 74, logo a seguir à Revolução. Vinha do Brasil e quando chegou à alfândega, lá os guardas fiscais que lhe perguntaram se trazia alguma coisa para declarar, ela vinha do Brasil, vivia há muitos anos no Brasil e falava já o português do Brasil, e disse, não tenho nada para declarar, só trago balas. O guarda ficou um alvoroço, juntaram-se os poucos de guardas, porque no Brasil, balas quer dizer reboçados. No Brasil, os reboçados que os miúdos comem, ou que os miúdos, os adultos comem, podem-se chamar balas. A demagogia mata com balas, mas não é balas brasileiras, é com as balas brasileiras, mata com as balas brasileiras, que são reboçados. E, portanto, o que é que faz a demagogia? Diz aquelas coisas terapêuticas, diz aquelas coisas cómodas e confortáveis que são muito redondas. A demagogia põe sempre em causa, mas põe sempre em causa o que é mais difícil. A demagogia põe sempre em causa a estrutura, a instituição, a doutrina. Não te põe em causa é a ti próprio. Não te põe em causa, antes de mais, é a maneira como tu pensas. A demagogia põe sempre em causa. Ai da doutrina, ai da tradição, ai da memória da Igreja, ai dos sacramentos, ai das coisas todas que para nós são santas e sagradas. A doutrina põe tudo em causa, menos a tua vida e o teu conforto e a tua facilidade de existir. Bom, então, o que é que... tenho que avançar e tenho que terminar. O que é que se passa com esta história?
estão 10 pessoas, 5 mantêm-se à espera, 5 distraem-se. Em determinado momento, à meia da noite, numa hora inconcebível, numa hora inesperável, numa hora imprópria, eis que é dito, ouviu-se um grito e diz: "Ei, vem o esposo, ide ao seu encontro." Então levantaram-se todas, elas tinham sido ir ao encontro, estão num lugar qualquer que já é meio caminho, levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. "As insensatas Senhoras prudentes, dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se." Então, são pessoas que estão na mesma condição, então estão juntas umas das outras e não têm a generosidade, e não têm o amor, e não têm o carinho, a ternura, o afeto, a meiguice de dar às outras. Mas que egoísmo veio a ser este? Um grande sábio, um padre dominicano contemporâneo, diz que a razão é muito simples, porque é que não dão? Porque não podem dar. Dá-me a tua honra. Estes dias muito complicados, dá-me a tua honra. Se não, na passagem do tempo, não te honrastes, agora não venhas pedir a tua honra. Dá-me a tua fé. Se não te implicaste a crescer na fé, agora não venhas pedir a fé à última da hora. Dá-me a tua esperança no Senhor. Se a tua esperança foi sempre nas coisas das compras, das coisas do dinheiro, se a tua esperança esteve sempre posta nas coisas que se podem traficar, agora não venhas pedir aquela esperança no Senhor que não chega para ti. Dá-me a tua abertura de coração a Deus, dá-me a tua abertura de coração ao mistério. À última da hora, não venhas pedir a mim o que eu não tenho para ti. E o que aqui assim vem é uma resposta das que têm para as que não têm, uma resposta brutal. Talvez não chegue para nós e para vós, e antes comprá-las aos vendedores. Jesus é irónico. Jesus é irónico. Jesus é muito irónico. Jesus quer nos pôr a pensar. Se eu dizer aqui assim, se eu vier aqui dizer, vocês todos têm que ser bonzinhos e não podem ser maus, têm que ser a verdade e dizer a mentira, como é óbvio, se as pessoas anteciparem a moral da história, ainda mais depressa adormecem. O que Jesus faz é dizer coisas bombásticas para que as pessoas estejam perturbadas, para que as pessoas estejam inquietas, para que as pessoas percebam que o que está aqui em causa não se resolve com safadezas, não se resolve safando-se à última da hora com um truquezinho qualquer de brincadeira. Então, o que Jesus diz aqui assim é para perturbar, é para inquietar, é para dizer que estas coisas são muito sérias. A história avança assim e chega a um momento em que Jesus dá a resposta tremenda, a mais triste resposta do Evangelho, segundo também alguém dizia, quer dizer para elas: não vos conheço, não vos conheço. Quer dizer, o que vocês fizeram, a maneira como vocês escolheram, não criou comunhão entre vocês e mim, não estabeleceu comunhão entre vocês e mim, não estabeleceu aliança entre vocês e mim. Esta resposta é tanto mais impressionante porque se virássemos a página da Bíblia, estamos no capítulo 25 de São Mateus, se virarmos a página da Bíblia, encontramos esta mesma resposta, mas dessa vez na boca de Pedro: não o conheço. 2 vezes Pedro vai dizer acerca de Jesus: não o conheço. Não vos conheço porque não vivestes em aliança comigo. Pedro diz: não vos conheço porque se acovarda, porque tem medo, porque se quer safar com uma safadeza. Este Evangelho é sobre a vinda do Senhor. Ele há de vir, é a nossa fé. E o que nos é pedido é que tenhamos o nosso coração cheio de um azeite que esse sim permite ter luz para o nosso caminho. É a fé. A fé não se trafica, a fé não é barata, a fé não é de plástico, a fé não vai com absolvições gerais. Está tudo perdoadinho, está tudo safadinho. A fé é uma posição na vida, uma posição aqui chamada de prudência, uma posição aqui assim que tem uma consistência, E essa consistência é de vivermos com esta preocupação, com esta inquietação. Ele há de vir, e eu quero estar com o meu coração apontado a Ele. Que o Senhor nos permita termos este azeite, que o Senhor nos permita ter o coração assim preenchido desta atitude, que é uma disponibilidade ao Senhor que quer vir e que há de vir, e que conta com a nossa agilidade, e que conta com a nossa fidelidade, e que conta com a nossa intrepidez para estarmos à espera dele quando ele vier. Levantamos e professamos a fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.